Ok, vamos começar. Primeiro de tudo, vamos começar localizando o Egito no mapa mundi, já que com essa informação será mais fácil determinar outros subtemas da nossa apresentação. O Egito é localizado no continente africano. Mais especificamente, o país é localizado na parte nordeste do continente. O Egito faz divisa de fronteira com dois países diferentes. À sua esquerda, ele faz divisa com o país Sudão, e embaixo do Egito faz divisa com o país da Líbia. Agora vamos falar sobre as zonas climáticas e a zona climática em que o Egito se localiza. As zonas climáticas do planeta são definidas por causa da inclinação do planeta e também por causa do seu formato redondo. Com isso, as incidências solares vão mudar dependendo da área do planeta, dependendo da distância da linha do Equador, que fica no centro do planeta, de certa forma. E por causa das incidências solares, várias coisas podem ser influenciadas, como por exemplo o clima, a temperatura, vegetação, fauna, flora e o solo. E o Egito se localiza na zona temperada, apenas um pouco acima do Trópico de Câncer. E qual é o tipo de clima do Egito? O clima que predomina no Egito é o tipo desértico, que é marcado pelas características de escassez de chuva ao longo de todo o ano, verões secos e muito quentes e invernos moderados. Uma curiosidade é de que a melhor época para visitar o Egito é entre novembro e janeiro. E no Vale do Rio Nilo não chove. Já em Cairo, o verão é longo, quente, úmido, árido e sem nuvem. O inverno é ameno, seco e de céu quase sem nuvens. Ao longo do ano, em geral, a temperatura também pode variar de 10 a 35 graus Celsius e raramente vai ser inferior a 8 graus Celsius ou superior a 39 graus Celsius. E o que vai fazer com que as temperaturas sejam tão altas assim? Um dos principais motivos vai ser as incidências solares, porque o Egito fica localizado numa região no planeta onde recebe muita carga solar. Isso também vai influenciar no tipo de vegetação, não apenas só na temperatura. Outra coisa que pode influenciar um pouco no clima de um país são as correntes marítimas. As correntes marítimas são grandes massas de água que se movem com as ações da maré e podem ser definidas como quentes ou frias, e que ajudam com a redistribuição de calor e umidade sobre a superfície terrestre, sendo mais um fator que pode mudar o clima de um país. E mesmo que o Egito não fique de cara com o oceano, ele fica de cara com o mar Mediterrâneo, que se encontra com o Oceano Atlântico. E as correntes marítimas em volta da África são principalmente quentes, logo sendo quase que o mesmo caso para o Egito, provavelmente. E as correntes quentes, por evaporar mais rapidamente, tornam as áreas das suas costas mais úmidas. A maritimidade é um fator climático que se define pela proximidade que uma área se encontra de mares e oceanos. O Egito, por exemplo, se localiza próximo do Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Assim, essas áreas apresentam maior umidade e, de vez em quando, maior pluviosidade. E, por sua vez, menor variação de temperatura. E a precipitação no Egito, em boa parte do país, é de aproximadamente 80 milímetros, com o ar bem úmido. Porém, na costa, próximo do Mar Mediterrâneo e do Mar Vermelho, tem bastante chuva em certo tempo do ano. Porém, em certas áreas do país ficam grandes períodos sem chuva. E quanto ao tipo de relevo do Egito? O tipo de relevo que vai predominar no Egito vai ser o de planície, onde vai ter muitas áreas de longa extensão desérticas, que vão acarretar em dunas. Para quem quiser saber quais são as coordenadas de latitude e longitude do Egito, são as seguintes: 30 graus norte e 30 graus leste. O solo do Egito vai ser caracterizado principalmente por areia e terras inférteis. Porém, nas regiões próximas ao rio Nilo,
Há terras de fertilidade, onde é possível encontrar vários tipos de plantas e árvores se desenvolvendo. A hidrografia do Egito se baseia principalmente no rio Nilo, que é um dos maiores, se não o maior rio do mundo, com um comprimento de 6.650 quilômetros e que se localiza na parte nordeste do continente. E o rio passa por 10 países diferentes da África, sendo eles Uganda, Tanzânia, Ruanda, Quênia, República Democrática do Congo, Burundi, Sudão, Sudão do Sul, Etiópia e Egito. Esse rio é formado pela confluência de três rios diferentes: Nilo Branco, Nilo Azul e o rio Atibara. O rio Nilo, na cidade de Cairo, no Egito, forma o delta do Nilo, onde deságua no Mar Mediterrâneo, que é conectado com o Oceano Atlântico. A única bacia hidrográfica do Egito é a Bacia do Rio Nilo, que tem uma área de 3.349 km² e que se localiza pelos 10 países que acabamos de citar. E o Rio Nilo trata-se de um curso de água que faz parte das sociedades ribeirinhas e de economia do país pela qual ele circula, e ajuda ainda muito atualmente. O Rio Nilo ajuda com várias atividades econômicas do Egito e outros países da África, como agricultura, pecuária, turismo e abastecimento de cidades. E também ajuda na geração de energia elétrica, por causa da área de barragens e várias usinas elétricas que são construídas ao longo do seu percurso. O principal tipo de vegetação que vamos encontrar no Egito vai ser a desértica, devido às extremas condições de habitação. Porém, na imagem que conseguimos ver, podemos notar que próximo aos rios há um maior desenvolvimento de plantas de vários tipos, devido às condições e o tipo de solo. O Egito tem três formas de produção econômica, sendo o primeiro lugar a agricultura, principalmente de cana-de-açúcar, beterraba e trigo, porém existem vários outros produtos que eles produzem com a agricultura e exportam para fora do país. Em segundo lugar, seria o turismo, com as principais atrações as pirâmides e o mar Mediterrâneo. E o terceiro lugar seria extração e exportação de petróleo, sendo um dos principais países, um dos maiores países em questão de extração e exportação de petróleo. A moeda do país é a libra egípcia e o PIB do país é de 303 bilhões de dólares por ano. No Egito, a densidade demográfica é de 84,3 habitantes por quilômetro quadrado, e ele apresenta um índice de desenvolvimento humano de 0,707. E, e como curiosidade, vamos falar também sobre a placa tectônica que o Egito se encontra. O Egito se encontra na placa tectônica africana. E no Egito até que são comuns os abalos sísmicos, pois perto do Mar Vermelho é uma área de encontro de placas. E um dos terremotos mais fortes naquela área foi em 1992, que teve um terremoto de escala de 5,8 na escala Richter.